Fala galera, mais um episódio aqui do LigaCast, o seu podcast que ajuda a transformar pessoas e empresas através da inovação. E hoje a gente vai falar de um setor que transforma a vida de todo mundo, que é o setor da construção civil. Estou aqui com muito prazer com a Elizabeth Lopreato, mais conhecida como Lisa aí para os íntimos, que é gerente de inovação da Tenda. Seja muito bem-vinda. Queria que você começasse se apresentando aqui para a audiência e como é que você foi parar nesse mundo de inovação? Obrigada pelo convite, Gui. Eu fiquei super feliz aqui em poder participar do podcast aqui da Liga. Dividindo um pouquinho da minha experiência, eu cheguei agora, eu sou quase um bebê nesse mundo da inovação. Eu fui convidada agora em 2024 a criar uma nova área, uma área de inovação que pudesse colocar a Tenda numa vantagem competitiva mais interessante perante os players do setor, que a gente conseguisse ter aplicabilidade no dia a dia de uma maneira muito tangível para as áreas e principalmente que esse valor, que é um valor da nossa cultura, fosse exercido e não só um valor que está ali pintado na parede e que não é tão presente no nosso dia a dia. Você comentou de trazer inovação para esse setor e já vamos entrar de cara nessa conversa, porque o setor de construção, historicamente, ele é um setor com menos digitalização. Conta então para a gente, como que foi essa trajetória de falar, precisamos ter alguém, inclusive capitania numa equipe de inovação, e qual que é a tua responsabilidade, como é o dia a dia de cuidar de inovação numa construtora? Legal. Essa trajetória ela começou lá em 2019 com a entrada do Luiz Martini como um dos diretores ali da holding Tenda. Na época ainda nem existia Casa Zalea, nem existia Casa Pátio, a gente só atuava com a marca Tenda e ele veio com esse grande desafio de digitalizar toda a companhia. É uma companhia que cresceu à base de planilhas de Excel e que a gente precisava fazer essa mudança de chave e a pandemia veio para acelerar muito esse movimento. Quando a gente olha, a gente deu muita sorte porque a gente estava preparado para esse momento pandêmico e a gente já tinha toda uma estrutura construída para venda de imóveis de forma online por conta de uma expertise de testes. Era um teste que a gente estava fazendo e, por coincidência, aconteceu tudo isso. Mas as áreas internas, ou seja, da porta para dentro, a gente não estava ainda preparado. A gente ainda está nessa trajetória, mas eu vejo que alguns avanços já foram feitos. Agora, é muito mais como que a gente faz com que as pessoas consigam pensar com muito mais profundidade os problemas e como que a gente concilia essas duas esteiras, a esteira do dia a dia e a esteira da inovação. E mais do que isso, como que eu posiciono a inovação como um elemento que ajuda a resolver os problemas do dia a dia? O mercado da construção civil, ele tem os indicadores ali muito certinhos, os processos muito cadenciados, e aí se alguma coisa sai do ritmo, aí a inovação já vira o vilão. O que a gente tem que fazer é como que eu trago a inovação do dia a dia de uma maneira aplicável, sem gerar nenhum tipo de distúrbio para as esteiras. Interessante, você falou, de alguma maneira a inovação ela acaba meio que andando numa esteira complementar ao dia a dia, mas ela não pode virar um problema para o dia a dia da empresa. Da tua trajetória, o que te surpreendeu de aprender um pouco do que é o ritmo da construção e falar, caramba, como que eu vou entrar com inovação aqui? Para mim foi, no mínimo, curioso conhecer esse setor. Eu já trabalhei em indústria automotiva, no varejo, já trabalhei com loyalty, já trabalhei em startup. Então, quando eu cheguei no mercado da construção civil, eu estranhei um pouquinho como que os processos se davam, o ritmo também da tomada de decisão. E agora eu consigo entender um pouquinho melhor os códigos, entender um pouquinho melhor como essas relações se desdobram e, de uma forma ou de outra, propor atalhos ou ganhos de velocidade em alguns processos que podem ser simples. O que a gente tem é muito rigor em termos de indicadores. Será que a gente precisa ter tanto controle assim? Essa é uma provocação que a gente vem fazendo para tentar trazer mais agilidade nessa esteira de inovação também. Olha, interessante você ter falado no sentido de, quando a gente estava falando de Big Data, num mundo cheio de tecnologia, parece que ter mais dados, mais informações é mais chave para os negócios. E de repente você trouxe, não, podemos simplificar, podemos falar mais do Smart Data do que trabalhar com um monte de indicadores. Já tem algum que você acha que já é mais fácil de movimentar ali no dia a dia da empresa?
Aí você me pegou. Eu preciso pensar em algum exemplo aqui. Eu sei que no time do marketing a gente tem vários exemplos de pequenos experimentos que a gente vai fazendo ao longo da esteira, numa esteira de growth mesmo, onde semanalmente novos testes estão sendo feitos no nosso site. Agora eu estou à frente de um projeto um pouquinho estratégico, não posso abrir tantos detalhes, mas é o consórcio da tenda. E a gente vem percebendo que o consórcio, só de falar consórcio, os clientes já se assustam um pouco, porque tem ali uma aura em torno dessa palavra. Então, até testar isso, se eu coloco a marca da tenda ou se eu coloco a marca consórcio tenda, são pequenos experimentos que a gente vai fazendo para ver como que a gente traciona esse produto. Nossa, muito legal. Vamos dizer, como simplificar mesmo a jornada na aquisição. Nesse momento aí, ainda uma jornada de aquisição do produto. Né? Conta um pouco até do portfólio, um pouco da tenda, né? Talvez muita gente ouviu falar, mas não tem muito contato. Que perfil de empreendimento que a gente está falando? Tá, hoje a tenda ela tem a marca Tenda, que constrói basicamente apartamentos. A gente está presente em 9 estados brasileiros. E a gente tem também a marca Alea, que é uma construção de casas fabricadas em wood frame. E aí a gente tem uma atuação basicamente no interior de São Paulo e agora a gente vai expandir para outros estados. A gente está falando de uma população que vai basicamente de uma renda familiar entre R$ 2.600 até R$ 8.000, que é a faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Essencialmente, os nossos imóveis são comercializados através do financiamento com a Caixa. E é um público que já sofreu muito ao longo da sua trajetória. Então, eles tomaram muitas negativas, eles até se desiludiram, desenganaram que eles conseguiriam comprar um imóvel e a tenda se posiciona como o player mais acessível do mercado. Não necessariamente a gente vai ser o mais barato, mas a gente vai oferecer ótimas condições de acesso a esse imóvel, seja por parcelamento, facilitação, para que essa população tenha cada vez mais dignidade, um lar para morar, um lugar para se chamar de seu. Que bonito isso. Eu tenho uma particular, um gosto particular, assim, pelos nos negócios que falam de acessibilidade, não só do ponto de vista de dificuldades motoras, mas, enfim, que dá mais acesso, que amplifica. Porque justamente as startups de alta escala vieram, né, trazendo isso. Quando fala de um iFood, de uma Uber, enfim, eles, lógico, acabam tentando pensar na questão do preço, né, de desintermediar a cadeia, mas de proporcionar que mais gente tenha acesso algo que é muito valioso para o brasileiro, né? E acho que tanta gente pode se valer disso, que é a moradia própria. Você acabou entrando já um pouco de projetos mais internos e tudo, e eu queria, obviamente, nessa temporada, estamos trazendo os convidados e convidadas para falar da máquina de inovação, que são as iniciativas, de fato, os programas, vamos dizer, tudo que as empresas estão organizando para que os projetos de inovação rodem ali de uma maneira mais organizada. O que vocês estão fazendo hoje e que você fala, pô, mal cheguei na empresa e já consegui emplacar algo, inclusive junto com a Liga? Tá, o que eu acho que é bacana de dividir é que é uma área super nova e existe um trabalho de cultura que é muito importante de ser feito. Não adianta nada eu ligar uma máquina aqui em favor da inovação sem que as pessoas embarquem nela, senão eu vou ter uma trajetória muito solitária. Então, a gente vem fazendo uma série de programas e projetos de cultura. A gente já tem o nosso Shark Tenda, que é o nosso programa de intraempreendedorismo, que eu coloquei de pé há 4 anos atrás, e a cada edição a gente vem tendo cada vez mais sucesso nessa esteira de dar ferramentas e condições para que o time Tenda tenha acesso a um primeiro contato com esse mundo da inovação. Mas a gente também vem fazendo imersões em inovação para a liderança, para o grupo de trainees, que vão ser os nossos futuros embaixadores, e também demais públicos que já estão mais propensos a isso, como, por exemplo, o público que trabalha nas squads. Como que eu faço para que essa população entenda que ela precisa descer muito bem no entendimento do problema, diagnosticar todas as pessoas envolvidas dentro daquele processo para propor melhores soluções. E aqui eu acho que foi com a Liga que a gente conseguiu construir um case muito bacana, que foi uma imersão em resolução de problema. Vou te contar um pouquinho. A gente tem o processo de assistência técnica, que é quando o cliente solicita algum reparo no seu imóvel que acabou de ser entregue pela construtora. Acho que todo mundo que tem imóvel, já comprou apartamento, sabe que isso aí é uma grande questão dos dois lados, né? Para a construtora e para o usuário, né? Para o cliente.
É isso. E aí, ao longo desse processo, o que se espera é ter visibilidade de toda a esteira. Então, entre os atores envolvidos, a gente tem a construtora Tenda, por meio dos técnicos, a gente tem os próprios fornecedores e os clientes. O que a gente identificou é que existiam lacunas de visibilidade nesse processo, onde o fornecedor conversava direto com o cliente e a gente não conseguia ter a gestão desses dados, ou o próprio fornecedor não tinha uma visibilidade que o cliente já tinha aceito e dado como entregue aquele serviço. Então, a gente entrou num processo, num mergulho mesmo de entendimento dessa esteira completa. A gente quebrou em algumas etapas para facilitar o entendimento e a gente trouxe todo mundo para a mesa. E foi um movimento, pelo que eu me lembro, inédito na companhia, onde os próprios fornecedores... os prestadores de serviço mesmo participaram ativamente de elencar todas as dores, todos os problemas que a gente tinha ao longo desses 3 macros processos. Eles apontaram ali algumas particularidades que a gente ali do escritório achava que conhecia o processo e a gente viu que a gente não conhecia o processo, que tem muita sutileza no dia a dia. E com isso a gente conseguiu elencar uma série de encaminhamentos para essas dores. Eu nem me lembro quantos problemas foram elencados, acho que foram mais de... se eu falar qualquer número, eu vou estar aqui chutando. Mas foi um número bastante expressivo de problemas que a gente elencou. E ao final desse trabalho, a gente conseguiu listar as funcionalidades que essa plataforma deveria ter para que 100% dos atores tivessem visibilidade e controle do processo como um todo. Então, se listaram uma série de desafios, pensaram ali o que fazia sentido ser uma jornada nova para aquele processo, e o pessoal ajudou a pensar, inclusive, na solução. Exatamente. Não foi só uma escuta de necessidades, enfim. Porque senão eu posso... interpretar de uma maneira diferente o que ele quis dizer. Então, a gente optou por manter 100% dessas pessoas ao longo do processo. Olha só. Porque aí, eles vão sinalizando, vai por aqui, isso aqui não funciona, no meu dia a dia não é bem assim. E aí, eu não vou ter internet quando eu estiver ali naquele empreendimento. Como é que vocês vão resolver o meu problema? Então, foi uma forma até de aterrar todas as ideias que a gente tem ali quando a gente está sentado na nossa mesa. E eu acho que esse contato com a ponta é muito importante. Desde que eu comecei a tocar projetos de inovação, ainda quando eu estava ali no time de inteligência de marketing, eu via como um dos steps mais ricos em termos de discovery, em termos de aprofundamento de problema, e a partir dessa voz ativa, né, de todos os stakeholders, que a gente conseguia ter mais assertividade em tudo que a gente desenvolvia. Que legal. No fim, conta um pouco desse relacionamento, porque você falou para nós dentro da empresa, sair ali do escritório e ter um envolvimento direto com as pessoas foi importante. Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso e também para os prestadores, os fornecedores que foram envolvidos, que imagino que também foi novidade para eles. Sim. O pessoal que trabalha nas squads, que eu já citei anteriormente, tem como modus operandi sempre ouvir os vendedores, ouvir o cliente, seja através de uma pesquisa quali, uma pesquisa quanti, ou até mesmo olhar ali a tela e falar, olha, essa tela tá do seu acordo? Se você tivesse que mexer, onde você clicaria? Fazer vários testes de UX mesmo com esse público. Mas trazer alguém tão de fora, eu acho que foi também uma nova maneira da gente encarar. Não tem como eu deixar um ator tão importante alheio a essa tomada de decisão, porque eu vou ter um impacto na vida dele. Tem que ser bom para todo mundo, é o que eu sempre falo. Se a Tenda vai se envolver com algum player, que seja uma parceria que traga bons frutos e que retroalimente a Tenda também com bons resultados. Então, se a gente não ouvir, vai dar ruim com certeza. Agora, falando sobre quão difundido isso está, ainda não está. A gente está numa trajetória, a gente tem que ter muita clareza que nem todo mundo passou por uma imersão em inovação, nem todo mundo conhece as ferramentas, e a área de inovação vem muito nesse sentido. Como é que eu dou todas as condições necessárias para que todo mundo consiga tocar um processo inovativo de uma forma autônoma? Então, é quase que uma primeira experiência para servir de um bom espelho para o resto da companhia. Falou, olha, tem uma forma da gente envolver, co-criar e que de fato é funcional
e mobiliza, vamos dizer, todo o ecossistema de vocês. Que legal. Nessa hora vocês já estavam pegando um desafio específico. Como que foi separar esse desafio, né? Por que ele e como que foi depois ouvir tanta gente? Eu imagino que chegou uma hora que falou assim, nossa, mas é problema demais para resolver, né? Ampliamos muito, como que a gente afunila aqui para chegar em algum caminho? Nesse começo da nossa área de inovação, a gente está indo em quem grita pela gente. Então, quem está com muitas dores e precisa, de alguma forma, ter essa dor sanada. É claro que, nesse começo, a gente está falando de pessoas que já estão propensas a inovar, já tiveram algum contato com esse assunto. E aí fica muito mais fácil, porque eu não encontro nenhum tipo de resistência. E aí eu junto a fome com a vontade de comer, porque são pessoas querendo inovar, mas que têm dores muito latentes. Então, a resposta é, escolhemos esse problema porque era uma dor de verdade, que precisava de remédio, não de vitamina. Então, a gente envolveu todas essas pessoas que sofriam e ainda sofrem com isso. A gente está num processo então, depois de todas essas funcionalidades levantadas, o trabalho não terminou aí. A gente ainda consolidou, garantiu que todo mundo estava com bom entendimento, a gente aprofundou o entendimento de como que deveria ser cada uma dessas funcionalidades, e aí a gente teve que tomar uma decisão. Vamos desenvolver isso internamente ou vamos para o mercado? A decisão que a gente fez nesse momento foi olhar para o mercado e entender se aquela lista de funcionalidades podia ser atendida por algum player do setor. Depois de fazer uma série de buscas de maneira autônoma e também com o apoio de alguns sponsors do ecossistema, a gente encontrou um fornecedor que parece atender muito bem a esse desejo nosso. Só que, de novo, a gente vai pequeno, a gente não vai fazer um projeto, assinar um contrato de anos. Não. A gente entendeu com o fornecedor o que ele cobre, o que ele não cobre. E a gente está fazendo um piloto de 4 meses. Vamos entender aqui com o mínimo de produto que você tem, se eu consigo rodar bem o meu processo quando eu faço a entrega do empreendimento. A gente vai observar, já temos quais os indicadores que a gente vai acompanhar, e caso seja satisfatório, aí sim a gente parte para uma etapa 2, que aí sim é muito de co-construção. Tem o apetite do fornecedor em atender o nosso desejo, que provavelmente é a necessidade de outras construtoras também. Então, no final, a gente está desenvolvendo uma solução parruda para o mercado e está tudo bem. Eu não quero que essa solução tenha ali a marca Tenda. Eu quero que ela resolva a dor da maior parte dos fornecedores e dos clientes. Que legal. No fim, acho que tem muito dessa colaboração também como mercado, né? Vão ter problemas que são maiores do que só a competição e que, se de repente tiver soluções que elas abarcam mais players do mercado, vamos dizer, tem ganha-ganha-ganha aí para todo mundo, né? Queria que você comentasse um pouco. A gente tem sempre aqui no LigaCast um momento que eu falo que é o momento Deu Liga, né? Que dentro desse projeto que você comentou da imersão, qual que foi o momento que você achou assim, mais marcante, mais bonito para você dentro da interação? Teve um momento mais, digamos, racional, técnico, de discutir o projeto? Teve um momento de interagir com as pessoas, mobilizar o restante da companhia? O que você achou mais emblemático? Deu liga quando eu ouvi o fornecedor falando por que a gente não fez isso antes. Olha só! Que bom ser ouvido, que bom poder participar de uma tomada de decisão, porque isso dói no meu dia a dia e eu tô ouvindo agora que vocês se importam comigo. Então, para mim, foi muito tocante perceber o quanto de valor isso tinha para o fornecedor, sabe? Ser ouvido também e entender que é uma relação aqui que, no final, todo mundo tem que sair bem. E isso é muito bacana desse ecossistema da inovação que eu desconhecia por vir de outros mercados. Todo mundo está muito disposto a ajudar, a compartilhar boas práticas, a trocar conhecimento. E isso faz com que a gente atinja um outro patamar de uma maneira muito rápida. E acho que isso aí vai colaborar, inclusive, no outro desafio que você estava comentando, que é de levar essa cultura para o restante da empresa, né? Começou, teve uma experiência, como que mais gente pode ir lá ouvir a mesma... o fornecedor está elogiando a gente por ter aberto, né? E aí fazer essa conexão com players externos à tenda também exige um certo cuidado, né? Porque a gente tem o corporativez, a gente quer pagar em 90 dias, a gente quer colocar a minuta contratual que demora 35 dias para assinar. Não funciona, eu posso matar uma startup se eu for nesse caminho. Então, exercitar o simples, exercitar um experimento que seja muito pequenininho, mas que já traga algum tipo de resposta, é super importante
fazer a provocação nesses novos embaixadores da inovação que vão me ajudar aí nessa trajetória. Você falou desses embaixadores. Como é que vocês estão escolhendo essas pessoas ou como que elas estão vindo, né? É pessoas que já têm um apetite, são pessoas que só ouviram falar desse termo inovação e daí deixa eu ver qual é e rola uma desconfiança. Como que tem sido essa experiência? Esse processo está muito orgânico, então boa parte vem do Shark Tenda, que é o nosso programa de intra. Então, pessoas que inscrevem ideias, a gente já identifica como pessoas mais propensas a inovar, mas principalmente os sponsors, que são responsáveis pela gestão daquela squad que se forma por um tempo determinado e também pelas pessoas que apoiam essa squad participando ali diretamente daquele problema. Essa é uma forma. Outra forma são as pessoas que falam: ei, Liz, tem um problema, me ajuda, não sei se você é a pessoa, se essa é a hora, mas vamos conversar. Essa é uma outra forma. E existem também os trainees, que eu comentei, que eles sim estão sendo preparados de uma maneira formal para serem os embaixadores da inovação. Então, o que a gente está fazendo? Na próxima semana, a gente vai fazer uma imersão completa, uma semana de aprendizado sobre inovação. A gente vai expor o que é uma inovação, como que eu faço inovação, de onde a inovação nasce, quais são as frustrações também de se trabalhar com a inovação, porque eu não vou vender um mar de rosas, um sonho dourado, não é isso, é muito pé no chão que a gente quer provocar. Abrir o olhar deles para o mercado e também para o que já está sendo feito ali internamente, para daí sim a gente dar um start num programa de Open Innovation. Então, dessa nova área, vai surgir a primeira rodada formal de Open Innovation, onde a gente quer que esses trainees, nas áreas que eles estão alocados, elenquem quais são as dores, quais são os problemas, a gente consolide todas essas dores para fazer um comunicado estruturado para o mercado, ouvir as startups, entender quais são as soluções mais aderentes, fazer uma POC, ver se realmente essa hipótese ela foi solucionada e aí sim a gente começar a fazer pilotos até rolloutar essas soluções. É quase que você tem os embaixadores como os médicos da família nas áreas ali, eles estão capturando esses doentes, essas dores, né, que você falou, para que eles possam levar com mais precisão, né? E acho que junta também o elemento que você falou de eles ganharem um traquejo, né? De saber lidar com esse assunto, saber lidar com startup de uma maneira diferente do fornecedor tradicional, inclusive porque a cadeia de construção, ela lida mesmo com muitos fornecedores, né? O que desse perfil ágil você acha que dá para ser mais incorporado no dia a dia da construção civil? Que você falou lá, tem as squads, mas muitas vezes o restante da obra ela vai de uma maneira mais cascateada, mais horizontal, assim, né? Vai de uma vez o projeto. Eu acho que é justamente perceber que existem valores capturados em entregas menores. Quando você está com a cabeça muito drivada à solução final, você não percebe que dá para fatiar isso, que dá para você já ir colhendo entregas, entendendo o que pode ser ajustado, até para que a sua entrega final, no final, seja muito mais assertiva do que o que você previu anteriormente. Esse exercício é uma mudança de chavinha que a gente tem que provocar nas pessoas. Assim como eu não preciso testar grande, testar caro, demorar para dar uma resposta. Eu consigo ter respostas um pouquinho menores que já vão facilitar uma tomada de decisão. Eu falo para o meu time, inovar é conviver com a incerteza. E aí a gente vai decidir o tanto de incerteza que dá para lidar naquele projeto. Tem alguns projetos que dá para eu lidar com uma incerteza maior. E tá tudo bem, porque o risco é muito baixo. Em outros que o risco é alto, como que eu mitigo essas incertezas, mas não me engano a ponto de achar que elas não vão existir, porque elas vão continuar ali. A gente está falando de criação de novos negócios. E aí pode ser que vire, pode ser que não vire, pode ser que a gente descubra que a gente tenha que pivotar para outro modelo, mas é um processo de descoberta e se a gente não tiver esse rigor metodológico de acompanhar, medir, pegar os aprendizados, retroalimentar no planejamento, a gente vai ficar batendo cabeça sem direcionamento. Achei muito bonito isso que você falou de trazer esse olhar mais rápido e dos pequenos aprendizados, dos pequenos testes, porque a partir do mercado que você está, né, de construção, parece assim, não, vamos fazer o empreendimento, né, e as casas e vai levar anos, né, desde o projeto até o pós-venda ali.
E as pessoas tendem a esperar, como mercado mesmo, a previsibilidade, né? Eu comprei a casa desse jeito, que era desse jeitinho. Como que é esse segredo, então, de explicar sobre incertezas para um mercado ou para pessoas que estão tão habituadas a lidar com a certeza, que gostariam de mais certezas? Essa é uma tarefa que eu tenho pela frente, né? Uma tarefa bem grande. E quando a gente fala de uma construtora tenda, a gente não está falando só da esteira de construção, a gente tem Sim. toda a esteira de incorporação, que é onde o meu time tem um olhar mais focado e que a gente consegue colher de uma maneira mais simples. Então, se eu estou testando uma nova maneira de vender, eu consigo ali muito rapidamente entender se está funcionando ou não. No processo construtivo, como que eu consigo destacar ali alguma coisa, talvez fazer um laboratório e entender se naquelas condições travadas eu tenho uma resposta rápida. E aí, para implementar, aí sim tem todo o ciclo completo, vai levar 2 anos em média para que a gente possa entender até a receptividade do cliente. Mas eu vou esperar todo esse tempo? Não, eu posso acionar o cliente, fazer uma pesquisa com ele. O que você achou desse tipo de piso? Faz sentido? Não faz sentido? Achou bonito? Acha que você gostaria de ter na sua casa? Gostaria. Então, muitas mudanças de tipologias e até de atributos de produto a gente faz ouvindo o que o cliente quer ou não quer. Algumas soluções para a área comum, a gente tinha plena certeza que iam vingar, que iam dar certo. Fizemos uma pesquisa, a gente já falou, opa, mudança de rota. E tá tudo bem mudar a rota. Que bom que eu estou ouvindo o cliente agora e mudando a minha decisão, porque senão eu levaria 2 anos para perceber que eu tomei uma decisão errada. Nossa. E parece tão simples, né? Você falou assim de, nossa, mudar a chavinha, mas parece uma chavona, né? Que a gente tem que trocar aqui. Eu queria voltar num elemento que a gente estava falando, por você ter comentado a questão dos ajustes rápidos, dos aprendizados e das incertezas, com relação à iniciativa lá da imersão. E teve aprendizado que vocês falaram, ixi, estava no caminho errado? Ou que as pessoas não receberam tão bem, que gerou talvez um mal-estar ou um desconforto, que falou, como que a gente sai dessa? Porque o processo prevê umas idas e vindas e nem sempre a gente vai cair num lugar que todo mundo fica feliz, satisfeito, dizendo, opa, fui envolvido, né? Eu acho que a imersão já nasceu disso, já nasceu de um erro. E tá tudo bem errado, desde que a gente não cometa vacilos. É o que eu falo. Olha só. O vacilo Boa. é quando você erra muito, algo que você já deveria ter aprendido. O erro pode fazer parte do processo de discovery e ele é positivo se você traz ali a aplicação prática daquilo. Então, o que foi feito foi uma versão do aplicativo sem consultar o fornecedor. E aí ele olhou e falou, não faz sentido isso. Como que eu vou operar no meu dia a dia? Então, entendendo isso, que daí sim a gente tomou essa decisão de colocar todo mundo na roda. Eu não vou vender um sonho dourado aqui e falar, gente, somos ótimos, mapeamos todos os stakeholders. Não, foi um aprendizado também. E por conta disso que a gente fez a imersão para essa resolução de problemas. E não tenho dúvidas que agora, nesse processo de piloto, onde a gente está testando essa plataforma do parceiro, vão surgir outros aprendizados, a gente vai ter que dar um passo para trás para depois dar outros para frente e tá tudo certo também. Eu acho que se a gente fica só se cobrando por acertos, a gente acaba errando menos, obviamente, mas também se arriscando menos. E aí eu diminuo o meu potencial de colheita positiva. Faz muito sentido mesmo. No fim, inovação não tem só a questão da incerteza, mas tem a disposição a se arriscar, a fazer algo diferente, né? A sair do óbvio. E eu achei tão curioso de você falar assim que, nossa, parece que a gente quase vacilou ali de, fizemos solução sem perguntar para quem vai usar, né? O que acha. Vocês tiveram que lidar com a questão de digitalização mesmo desses fornecedores ou de uso de tecnologia? Estou perguntando com um pano de fundo que times de inovação, né, como você conduz ali, geralmente eles ficam num limiar ali entre olhar soluções para a empresa, mas de também olhar novas tecnologias, né? E as pessoas talvez acham inovação é sempre coisas tecnológicas, digitais. Como que foi essa jornada aí, nesse caso da imersão em particular, de lidar com essa bagagem? As pessoas estavam confortáveis com o nível de digitalização que o desafio pedia? Ou fala, não, na verdade não é sobre a tecnologia?
Vale eu dividir com você que quando o meu time foi criado, eu já elenquei 2 parceiros estratégicos aqui da minha trajetória. Um time de gestão, outro time de TI. Eu falei, eu não Olha vou só, dar hein? nenhum passo sem esses 2 grandes stakeholders estarem cientes, comprados, porque eu sei que isso pode brecar muitas iniciativas. Mulher Maravilha foi atrás do Batman e do Super-Homem para poder já se mobilizar. Faz sentido, muito bom. Montou a Isso. Liga da Justiça. É isso. Então, a gente tem alinhamentos semanais para que todo mundo fique ciente do que está acontecendo em cada uma das áreas e se retroalimentar ali. E, obviamente, o time de TI estava presente desde o começo. O time, na verdade, é uma squad com olhar de clientes que estava tocando esse desafio de imersão em resolução de problemas. Nem todo mundo estava habituado e eu acho que nem todo mundo ainda hoje está. Então, mesmo com esse tipo de plataforma que a gente está estudando agora, pode ser que quando eu comece a rolloutar para outras regionais, que eu lide com fornecedores que têm uma estrutura um pouquinho mais precária, a gente encontre algum tipo de dificuldade. O que a gente tem que refletir é o quanto que isso me barra de eu conseguir ter um resultado apropriado. Porque aí eu acho que é uma discussão que sai aqui do âmbito de a solução A ou a solução B. No final, assim, eu tenho a melhor estrutura em termos de todos esses atores do ecossistema para potencializar o resultado da tenda? Eu deveria buscar isso sempre. Uhum. E caso eu tenha algum tipo de entrave, como que eu resolvo ele? A tecnologia está aí. Não é o core do meu time buscar a adoção de novas tecnologias. Por isso que eu falo que meu parceiro de TI, que está aqui desse lado, sempre está junto para ajudar aí nessa transformação cultural. Porque parte muito de quanto que as pessoas estão abertas para receber essa tecnologia, não ficar com medo, olhar uma inteligência artificial e falar, oh, meu Deus, vai roubar meu emprego. E sim perceber que a entrega ela pode ser muito mais eficiente, muito mais potente quando eu uso uma ferramenta nesse sentido. Algumas áreas, obviamente, da tenda estão mais propensas, estão mais abertas, e aí um caso bacana é o jurídico. Veja só, o jurídico Olha é só, uma área hein? que está super aberta. Jurídicos a esse tipo. abertos. Vamos abrir esse capítulo aqui no LigaCast para trazer quem são, né, essas moscas brancas. Onde vivem, né? Do que se alimentam. Pois é, a gente teve... Também nesse trabalho de construção de relações, o time de TI já vinha construindo relacionamento com o nosso departamento jurídico. Eles tiveram a oportunidade de ir no evento, entender o que tem ali lá fora, né, dessa caverna, ver todas as possibilidades de inteligência artificial. E aí, nesse momento, nós ganhamos um sponsor muito forte, que é o gerente de jurídico, e aí ele trouxe o desafio. Será que uma inteligência artificial consegue construir uma contestação de um processo? Não sei, vamos testar, vamos entender. E aí a gente chamou um player com a ajuda também da AWS, que é o nosso parceiro, e aí a gente montou ali o que seria o cenário dessa POC, quais eram, né, as respostas que a gente queria dar, e o que a gente observou. Um processo, seja ele civil, um processo trabalhista, ele é muito complexo. Não tem como a gente achar que um advogado está fazendo um trabalho de 0 ou 1. E o que a gente entendeu é que para eu conseguir atender de uma maneira muito eficiente toda aquela petição, eu deveria ter microagentes. Então, um agente de inteligência artificial especializado em analisar o banco de horas. Outro especializado em analisar o contrato CLT. Outro... Então, o esforço que isso demandaria não caberia numa prova de conceito. Perfeito. Então, a gente... tem que ser mais seletivo ainda. É isso, muito mais seletivo, só que ao mesmo tempo, eu não posso expor a companhia a um risco. Então, nesse caso, eu tenho que mitigar o risco e reduzir as incertezas. Uhum. Então, a gente entendeu que até daria, mas não naquele prazo que a gente se dispôs a testar. Então, a gente mudou o nosso drive, a gente saiu um pouquinho da inteligência artificial generativa e a gente foi para a inteligência artificial tradicional. E agora a gente está trabalhando em outro desafio. Será que eu consigo prever, a partir do momento que chega um processo, se eu vou ganhar ou se eu vou perder? E em quanto tempo eu vou ganhar ou eu vou perder? Por que isso é relevante? Custo.
Eu consigo entender quanto de dinheiro eu já preciso deixar provisionado para o pagamento desses processos, olhando para a jornada inteira, porque eu posso ganhar na primeira instância, perder na Perfeito. segunda, ganhar na terceira. Tenho esse tanto de dinheiro. E mais do que isso, ele dá opcionalidade para a tenda de fazer um acordo. Às vezes eu vou entender que eu vou perder aquilo, é melhor eu já propor um acordo logo de cara. Eu gasto menos energia, dinheiro, pessoas, menos tudo. Então, com essa POC, a gente pretende ter outro tipo de resposta, mas igualmente interessantes. E usando, sim, daí inteligência artificial, coisas que o pessoal talvez pense, agora sim, estão inovando porque estão usando tecnologias de ponta, né? O quanto tem sido para você esse olhar para novas tecnologias? Eu sei que no fim você falou, tô trazendo o pessoal da TI junto, mas inevitavelmente eu imagino que o teu dia a dia seja, Liz, tem um negócio aqui de agora tem o metaverso, agora tem não sei o que lá. Como que tem sido gerir o teu dia a dia olhando novas tecnologias? O que mais acontece é as pessoas virem com solução, né? Eu tenho um problema, mas acho que isso aqui, é o que vai me solucionar. Você faz isso aqui pra mim? Eu falo, não, volta, vamos lá. Olha só. Deixa eu entender qual que é a sua necessidade, o que você quer que eu realmente faça. E muitas das vezes não era exatamente aquilo que poderia solucionar aquela dor. Não tô dizendo que não iria. Mas, assim, existiam outros caminhos e a gente optou por esses outros caminhos. Então, toda vez que alguém tem um hype muito grande de tecnologia, a gente tenta setar a expectativa, eu tenho que trazer realmente essas pessoas que estão mais abertas a testar, mas com muita clareza do quanto que aquilo realmente vai trazer um resultado mesmo para a gente ou não. E aqui eu acho que a gente tem uma abordagem muito pé no chão. Então, nem sempre a gente está ali na vanguarda, a gente observa, vê o que um player fez, o que o outro player fez, e aí sim a gente toma uma decisão de seguir em frente ou não. Mas existem outras coisas que a gente está estudando, que eu acho que pode ser uma virada no mercado, mas pode ser que não. Então, eu vou descobrir, vou testar e depois eu volto aqui para contar. Vai criar um formato, né, para testar essas coisas, para também não ser... Nossa, vamos lá, sai todo mundo correndo atrás da bola, né? Agora é o agito, agora é metaverso, agora é não sei o quê, né? É importante mesmo, né? Criar uma disciplina para a empresa, para na hora de olhar para essas novas tecnologias ou tendências, conseguir fazer isso de uma maneira... organizada, né? Não ser também, vamos sair correndo atrás só para mostrar que a gente está na vanguarda, mas fazer de uma maneira trabalhada, né? Que acaba talvez até meio queimando o respaldo que o time de inovação luta tanto para ter. E até dividindo, de todas as demandas que a gente recebeu nesses 8 meses de vida, se eu te falar que 10, 15% eram de tecnologia, essa é a proporção. A maioria é entender processo, entender uma maneira melhor ou uma maneira diferente de fazer aquilo, não era ligada à tecnologia. E o restante da companhia recebeu bem o teu papel, vamos dizer, ou perguntaram muito, mas por que a gente precisa de um time de inovação? A Tenda, ela tem já um time de inovação e produto e um time de excelência operacional. E eles olham a esteira construtiva. Tá bom. Quando veio essa provocação da gente criar um time de inovação, a primeira reflexão que eu fiz foi: qual é o meu papel dentro de todas essas esteiras? E aí que a gente tomou a decisão de olhar para a esteira de incorporação. Desde o cara que está buscando um terreno para comprar, novos modelos de comercializar, novas formas de se relacionar com esse cliente no pós-venda. Mas, ao mesmo tempo, o time ainda está entendendo que existe um time de inovação. A gente começou num soft launch, justamente porque eu preciso criar muitos processos internos, eu preciso criar uma rede de fornecedores que me apoiem, eu preciso criar ferramentas internas de como que eu faço uma avaliação de um fornecedor ou de uma startup. E essa maturidade, ela aconteceu muito nos 4, 5 primeiros meses de vida. Agora que a gente está fazendo fóruns um pouquinho maiores para a gente se mostrar, olha, existimos enquanto área de inovação e a gente já tem tudo isso aqui de projeto que surgiu legal. no meio do caminho. Consigo te abarcar. Venci esses projetos, agora eu vou abrindo novos, senão eu caio em descrédito. É aquela área de inovação que se vende, mas não consegue atender. Então, a gente está tendo muita responsabilidade em ir divulgando isso em ondas para que, ao final de um ciclo, eu consiga ter esse nivelamento de conhecimento, tanto sobre a inovação quanto sobre a nossa área, para daí sim a gente abrir as portas e começar a se relacionar com outros players do ecossistema.
E esse compartilhamento que você disse está partindo no ponto de contato com as lideranças que trazem os seus times ou direto com os times e em algum momento vai chegar nessa liderança? Tem de tudo. Eu não vou falar que é só um movimento top-down, a gente está indo por todos os lados, assim. Aham. A gente fala com alguns grupos de afinidade, com alguns públicos específicos, como esses que atuam nas squads de tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente está falando com a média e alta gerência, que é quem faz esse motor rodar. A gente tem fóruns, comitês, na verdade, de inovação com aí os nossos directs. Então, a gente tem uma interlocução bem diversa. E eu acho que essa foi uma tomada de decisão que eu fiz para não morrer de forma alguma. Eu acho que quando as pessoas falam, a gente precisa do buy-in da liderança, não só. Se eu não tenho essa camada intermediária disposta a fazer acontecer, indo na mesma direção, não vai acontecer, não vai. Então, eu não quero que as coisas aconteçam goela dentro. Eu quero que as pessoas entendam a importância e venham junto desse movimento por uma genuinidade nisso. Por isso que a gente está indo por vários movimentos diferentes para que, no final, a revolução ela aconteça de uma maneira muito silenciosa, mas aconteça. Que legal. Achei interessante de você trazer um olhar mais vida real, assim, né? De como conduzir o processo de inovação sem talvez um glamour que muitos times ou muitas empresas acabam colocando. O que já veio de aprendizado para você nesse período todo que você está conduzindo o time de inovação? O que você fala, cara, nunca pensei em lidar com isso, alguma coisa que te marcou? Um dos aprendizados que eu tive, que foi reforçado agora no Hacktown, que eu estava em Minas, é sobre conexões. Não tem como a gente fazer esse ecossistema girar sem as conexões. E, por incrível que pareça, eu e meu time, nós somos muito introvertidos. Então, isso é algo que eu nunca imaginei que fosse algo que a gente tinha que trabalhar, porque os projetos estavam sendo conduzidos bem, mas dentro ali dos nossos limites. E quando a gente precisa fazer um relacionamento daqui para fora. Então, que bom que a gente tomou essa decisão de, em 2024, a gente olhar as inovações internas, porque é parte desse processo de amadurecimento, nós desenvolvermos essas competências enquanto profissionais de fazer essas novas conexões, de montar o nosso novo networking, que era muito diferente do networking que a gente atuava 2, 3, 4 anos atrás. Então, esse foi o aprendizado para mim mais marcante e, de novo, que bom que é um ecossistema aberto à colaboração, à troca, à co-construção. Isso facilita bastante. Fez muito pitch da tenda no Hacktown? Não fiz, mas pude participar de um processo muito bacana de speed dating. Então, selecionei ali algumas startups, a cada meia hora eles vinham trazer ali alguma solução e foi uma taxa muito boa de sucesso. De 6 startups, 4 eu vou levar para dentro, uma já está praticamente contratada. Então, é muito importante que a gente vá para esse tipo de fórum, não só drivado pelo conteúdo das palestras e tal, mas sim pelos encontros que acontecem, às vezes, sem nem você planejar. Às vezes, você está sentado com uma pessoa que conhece outra. Quando você vai ver, ela consegue te ajudar em algum desafio ou te conectar com uma pessoa que te ajude também. Eu acho que essa generosidade ou predisposição em ajudar é algo muito marcante para mim e uma grata surpresa para quem acabou de entrar nesse universo. Que legal. Então, inovação para os introvertidos também é possível. Também é possível. Muito bom, muito bom. A gente já está quase na reta final aqui, o tempo voou e eu só me dei conta agora que está no final já. Eu queria que a gente fosse explorar um pouquinho, inevitavelmente tinha que perguntar para você, o que é que está te movendo hoje de curiosidade sobre o mercado de construção? Onde que está a fronteira da inovação nesse segmento? Pode ser um pouco mais ligado ao mercado da tenda ou de uma maneira mais ampla? Eu gosto de olhar para outros setores. Olha só. Onde todo mundo tá olhando, né? Já é o foco. Mas será que a gente não consegue trazer outras vivências de outros setores? Então, um formato de aprendizagem que está funcionando muito para mim e para o meu time é fazer expedições nas empresas, fazer benchmarking. É parte da nossa rotina conversar com outras empresas e entender como que eles estruturaram o processo de inovação.
por que a esteira de inovação deles é assim e não assado? Isso ajuda muito a gente a tomar boas decisões. Então, esse contato com outras pessoas de outros mercados, para a gente vem sendo muito rico, porque a gente está conseguindo, sim, transpor as barreiras ali do mercado da construção civil e aplicar ali no nosso dia a dia. E, além disso, ter o radar muito aberto, assim. Claro, existem newsletters, existem podcasts, vídeos, existem 1000 formas. E aí eu acho que o pulo do gato é: qual é o seu formato de aprendizagem? O que funciona melhor para você? Se eu falar, olha, ouça esse trecho, assista esse vídeo, pode não te tocar da maneira que é. Então, eu busco uma diversidade muito grande de profissionais que pensam completamente diferente de mim, ou que pensam muito próximo, amigos, não amigos, para eu conseguir formar essa bagagem, esse repertório que é tão importante. Teve algum segmento em particular que você falou, isso aqui faz mais sentido pra gente? Por incrível que pareça, varejo, esse mercado de consumo, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal que a gente está conseguindo trazer para cá. E, de novo, né? Eu não estou olhando só sobre a esteira de construção. Eu estou falando como que eu faço que esse processo inovativo aconteça nas pessoas. Uhum. E é dali que a gente está tirando vários insights relevantes para aplicar aqui no nosso negócio. Olha, muito legal falar do varejo, porque o varejo, por mais que ele seja um ávido consumidor, assim, de inovação, porque a coisa é muito rapidamente percebida na ponta, a verdade é que ainda tem aquela cultura em muitos varejistas da barriga do balcão, né, pensando no tamanho que é o Brasil, né, por mais que tenha grandes redes, você acaba tendo também mercados menores, ou mesmo na coisa do online, de falar, pô, conflito ou não com a experiência do físico, e agora essas barreiras todas já caíram, né? E de alguma maneira caíram tanto a ponto de servir para o mercado de construção civil. Queria que você contasse para a gente, para a reta final aqui nos acréscimos já, o que são os próximos passos da Tenda em inovação? Próximos passos da Tenda, se abrir para o mercado. Então, 2025, aí sim a gente começa formalmente o nosso processo de inovação aberta. E principalmente meu papel vai ser de como que eu ligo essa tecla SAP entre o time Tenda e startups, governos, centros de pesquisa, como que eu ajudo, suporto nessa interlocução e garanto que esses experimentos tenham muito rigor metodológico, tenham muita clareza que eles estão a serviço da estratégia, que a gente não está inovando porque é legal, porque entrou na grande discussão. Como que a gente traz ali o pé no chão mesmo com essas áreas. Que legal. Como que o pessoal te acompanha e acompanha todos esses movimentos da Tenda? Bom, no LinkedIn eu acabo postando tudo. Toda semana eu tenho uma novidade ali. Eu gosto de dividir. Até porque eu fico pensando, tem muita gente contando muitas histórias grandiosas, mas e como faz para começar? Uhum. Eu tenho até um amigo, o Diego Maeda, que é conhecido também nesse setor, e ele acabou de dar uma palestra. Como montar uma área de inovação em 18 meses. E eu tava lá, check, 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 check. Então, é bom também, como que eu apoio 100% dessa cadeia, né? Não só tenho grandes histórias ou grandes histórias de erros, mas como que eu começo também. Então, acabo divulgando muito no meu LinkedIn tudo que está acontecendo ali na Construtora Tenda. Quero te agradecer demais pela presença Obrigada. aqui. Foi um papo super fluido, assim, adorei. E acho que aprendi muita coisa hoje também, em particular que a inovação pode vir para todos os lugares, né? Não precisa só top-down. Que os introvertidos também podem inovar, eles também são amáveis. Procurem os introvertidos, eles vão adorar trocar uma ideia. E o que você falou que eu achei mais maravilhoso é cuidado com os vacilos, não com os erros. Os erros são bem-vindos no processo de aprendizado. É isso. Que a gente nunca cai ali na cilada de se apaixonar por uma solução e vacilar. Vacila é aquele erro que a gente já entendeu que não dá certo e a gente segue insistindo. Então, vamos ficar atento a isso. Liz, muito obrigado. Obrigada. Galera, ótimo episódio para a gente seguir aqui a estratégia dessa temporada, de falar de casos bem concretos, de como que é a inovação na vida real de quem trabalha com isso. Liz, como estava comentando,
não tá com uma formação gigantesca de tantos anos trabalhando com inovação. Não, começou agora, mas já está aprendendo muita coisa, justamente bebendo com outras pessoas que estão fazendo e vivendo isso na prática. E isso também pode ser realidade na tua empresa. Por isso que a gente está trazendo conteúdo aqui sempre com o LigaCast, justamente para transformar pessoas em empresas através da inovação e levar para vocês muitos casos. Continua acompanhando a nossa temporada, que ainda tem muitos episódios para vir pela frente. E muito obrigado.